Olá a todos! Essa é a primeira aula da série sobre limite de uma função de uma variável real. Nesta aula nós abordaremos o conceito de limite de maneira informal. Antes de começarmos a aula, inscreva-se no canal e toque no sininho para receber as atualizações. Vamos então estudar a noção de limite de uma função. Vamos considerar a função f de x dada pelo quociente, onde o numerador é um produto 2x mais 1 por x menos 1 e o denominador x menos 1. Note que o numerador é uma função do segundo grau escrita na forma fatorada. Essa função é definida para todo x real menos o número 1. Pelo fato de 1 menos 1 ser zero, e teríamos aqui uma indeterminação. Como ela não está definida em 1, podemos fazer o cancelamento, obtendo assim a função f de x igual a 2x mais 1 com um x diferente de 1. E nessa aula avaliaremos o comportamento da função f em torno do ponto x igual a 1. Para essa função, o que nós faremos é o seguinte. Nós temos aqui a reta x, o ponto 1, onde a função não está definida, por isso tem uma bolinha aberta. Vamos tomar aqui um raio de tamanho 1, ou seja, um intervalo de 0 até 2, e nós vamos analisar o que acontece quando o valor x tende para 1 para valores maiores que 1, ou seja, à direita de 1. E faremos o mesmo para valores menores do que 1, à esquerda de 1. Mas não no ponto 1. No ponto 1, não nos interessa o que acontece com a função. Vamos então fazer uma tabela. A primeira tabela será para os valores de x que são menores que 1. Nós temos x, a função f de x. Eu vou pegar aqui 3 valores. Vamos começar com 0,9, que é um valor menor do que 1. Substituindo na função f de x, nós temos que 2 vezes 0,9 mais 1 é igual a 2,8. Próximo valor é 0,99, e 2 vezes 0,99 mais 1 é igual a 2,98. Por último, tomamos x igual a 0,999, e 2 vezes 0,999 mais 1 é igual a 2,998. Temos então uma tabela que representa os valores de x quando x tende a 1, mas não em 1, pela esquerda do número 1, ou seja, para valores menores que 1. Vamos agora construir uma tabela para valores de x maiores que 1. X tende a 1 pela sua direita. Primeiro valor, vamos tomar x igual a 1,1. Substituindo na função, 2 vezes 1,1 mais 1 é igual a 3,2. Segundo valor, 1,01. E 2 vezes 1,01 mais 1 é igual a 3,02. E por último, tomamos o valor x igual a 1,001. Substituindo na função, nós temos que f de 1,001 é igual a 3,002. Construímos então as duas tabelas dos números que são maiores que 1 e menores que 1, números que tendem para 1. O que nós podemos concluir das duas tabelas, olhando com bastante atenção, é que à medida que x se aproxima de 1, a função f se aproxima de 3.
Então, nós podemos concluir que se x é aproximadamente 1, f de x é aproximadamente 3. Nós vamos usar agora um software, o GeoGebra, para analisar o que acontece na função geometricamente. Nós temos aqui o ponto B e o ponto A. O ponto B tem coordenadas x e 0, e o ponto A tem coordenadas 0, f de x. É a nossa função 2x mais 1 com x diferente de 1. O intervalo que eu usei no gráfico é o mesmo que foi usado anteriormente, de 0 até 2. Veja que, graficamente, conforme nós nos aproximamos do número 1 pela sua direita, o ponto A vai se aproximando do número 3. Estou me aproximando do número 1 pelo ponto B e o ponto A está se aproximando do número 3. Ou seja, é o que aconteceu na tabela, o que nós estávamos vendo na tabela. Só que agora nós estamos estudando isso de uma maneira dinâmica. O mesmo ocorre quando aproximamos o ponto B de 1 pela sua esquerda. Note que à medida que o ponto B fica mais próximo do ponto 1 destacado em vermelho, o ponto A se aproxima do ponto destacado em vermelho 3. E podemos concluir que geometricamente está ocorrendo a mesma coisa que nós vimos na tabela, com os 3 valores que foram usados. A vantagem de usar o software é que fica mais fácil avaliar o comportamento da função f em torno do ponto que estamos estudando. Ou seja, avaliar f de x igual a 2x mais 1 em torno do ponto 1. Temos aqui os dados da tabela, tanto para os valores de x menores que 1, como para os valores de x maiores do que 1. Nós temos que, se x é 0,9, isso implica f de x igual a 2,8. Ou seja, x menos 1 é igual a menos 0,1, o que implica f de x menos 3, que foi o valor que nós concluímos ainda há pouco, igual a menos 0,2. Se x é 0,99, então f de x é 2,98. Então x menos 1 é igual a menos 0,01. E f de x menos 3, ou seja, 2,98 menos 3, é igual a menos 0,02. Por fim, nós temos, para x igual a 0,999, que 0,999 menos 1 é igual a menos 0,001, o que implica f de x, que é 2,998, menos 3, ser igual a menos 0,002. Analisando a tabela nos valores de x maiores do que 1, os valores que tendem a x pela direita de 1, nós temos que x menos 1 é igual a 0,1, o que implica f de x menos 3 igual a 0,2, pois f de x é 3,2. Para x igual a 1,01, x menos 1 é igual a 0,01, o que implica f de x menos 3 igual a 0,02, pois f de x é igual a 3,02. E por fim, para x igual a 1,001, x menos 1 é igual a 0,001, o que implica f de x menos 3 igual a 0,002. Portanto, pelas duas tabelas, se tomarmos o valor absoluto, ou seja, o módulo,
nós temos que o módulo de x menos 1 igual a 0,1 implica o módulo de f de x menos 3 igual a 0,2. O módulo de x menos 1 igual a 0,01 implica o módulo de f de x menos 3 igual a 0,02. E da mesma forma, o valor absoluto x menos 1 igual a 0,001 implica o valor absoluto f de x menos 3 igual a 0,002. Ou seja, nós observamos que podemos tornar f de x tão próximo de 3 quanto desejarmos, bastando para isso tomarmos x suficientemente próximo de 1. Podemos também dizer de uma outra forma, tornar o módulo da diferença entre f de x e 3 tão pequeno quanto desejarmos, desde que tomemos o módulo da diferença entre x e 1 suficientemente pequeno. Entretanto, essa ainda não é uma linguagem matemática, porque nós não conseguimos quantificar o quão pequeno devem ser essas diferenças. Então, por hora, o que nós vimos até aqui é uma noção do que vem a ser o limite de uma função, representado da seguinte forma: o limite, quando x tende a 1, de 2x mais 1 é igual a 3. Na próxima aula, nós estudaremos a definição formal do limite de uma função de uma variável real. Trataremos então deste mesmo assunto com todo o seu rigor matemático. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Deixe também seus comentários e sugestões. Não esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado!